Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Seminário Ânima, né? E aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão dos arquétipos e das masculinidades. Para isso, eu vou aproveitar aqui e compartilhar a minha tela para apresentar para vocês, né, um pouquinho enquanto a gente vai falando, um roteiro dessa conversa, dessa nossa fala, tá bom? Então, como eu disse, sejam todos bem-vindos a essa etapa aqui do seminário, em que eu vou apresentar alguns pontos a respeito dos arquétipos e a questão das masculinidades, né? A gente aprofundar aí alguns passos. Eu queria trazer antes de apresentar um pouquinho como será o roteiro, né? Eu queria trazer um pouquinho dessa imagem, onde é uma foto que está no site do Instituto Anima, que é, né, um espaço lá do Instituto Anima, onde tem esse banco, né, com esse verde aqui, né, tão bonito, essa natureza tão bonita. E eu gostaria, sobretudo, de convidá-los a que essa conversa, né, para você que está assistindo aqui essa, esse seminário, ele possa ser uma conversa como se nós estivéssemos sentados aqui nesse banco e falando um pouco e conversando um pouco sobre a questão dos arquétipos, né, nesse tema aqui do seminário, que é a questão do masculino, saúde e a contemporaneidade, né? E que a gente pudesse ir aprofundando sobre a questão dos arquétipos. Eu preparei essa fala em quatro momentos, né? Esse primeiro momento aqui eu vou fazer uma breve apresentação pessoal para vocês, depois vamos delimitar um pouquinho o tema, aprofundar a questão do mito de Adão, e aí, na sequência, caminhamos aqui para um fechamento, né, e algumas reflexões finais, né? Alguns pontos que a gente vou apontando já durante aqui a apresentação, mas aqui pretendo fazer uma sistematização de algumas ideias, de alguns pontos que são importantes. Bom, aqui é a questão que nós temos, né, do lugar de fala, né, que acho que é um conceito muito importante, né, dentro da nossa cultura, dentro do nosso momento, né, e que às vezes a gente se pergunta muito, né, dependendo do que vai se falar, quem fala, né, qual é o lugar de fala dessa pessoa. E não me recordo bem, né, numa apresentação que eu assisti, não lembro de uma pessoa, mas lembro da fala da pessoa, né, que esse lugar de fala, ele não deve ser um espaço só de proibição, né? Ele deve ser um espaço que a gente tem que entender esse lugar de fala como um dado de análise, né? Então, quem fala, é importante a gente analisar, né? Quem é essa pessoa que está falando, quais são os princípios, onde que estão as raízes desta pessoa, né? É claro que a gente também tem que dar lugar de fala para aquelas pessoas que viveram, né, e vivem determinadas experiências, determinadas histórias. Isso é de profunda importância, né? Não estou descaracterizando essa questão deste lugar de fala a partir da perspectiva de quem está inserido e imerso dentro daquela realidade que a gente se propõe a conversar e a falar, mas também de quando a gente fala sobre uma determinada área, ou particularmente aqui no contexto, às vezes até clínico, quando a gente ouve determinado assunto, que lugar é esse que nós estamos? Seja no lugar de quem fala, né, mas também no lugar de quem ouve, né? É importante a gente também ter esse aspecto como uma análise de dados, como dados para serem analisados, aliás, né? Porque a gente tem que se perguntar onde estão nossas raízes, né? Onde elas estão aprofundadas, em que momento essas raízes, né, em que solo essas raízes estão. E nesse mesmo sentido, para falar um pouco da questão das masculinidades, né, que eu quero aqui trazer uma frase, né, do Jung, que ele vai falar que, né, que a confissão de um homem que procura compreender a psicologia humana no contexto patriarcal de uma prática clínica particular num país europeu ocidental na primeira metade do século XX, né? Então, aqui Jung nos brinda com essa contextualização, né, esse lugar de fala. Então, qual é o lugar de fala dele sobre a questão da masculinidade, né? E aí a gente também tem que pensar qual que é o nosso lugar de fala, né? Quando, como num seminário desse, nós nos propomos a refletir sobre essa temática, né, que é tão importante para o nosso cotidiano, em diferentes contextos sociais, mas também que a gente tem que olhar para nós, né, e entendermos quem somos e que espaço nós estamos inseridos. Bom, dentro aqui de uma apresentação pessoal, né, rápido, aqui já foi projetado, né, na tela inicial, eu sou Francisco Maurício,
Alguns chamam de Francisco, outros chamam de Maurício, mas eu costumo digo que eu atendo a todos, né? E para falar um pouquinho desse lugar de fala, eu sou o primeiro, né, de uma família grande, né, de nordestinos, que tem formação universitária, e aqui é um ponto também para discutir já um pouco sobre a questão das masculinidades, né, de uma profissão não masculina, considerada à época, né, mais aí de uns 30 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, decidi pela faculdade, depois eu ingressei à faculdade de psicologia, por uma profissão não masculina, né, e que isso cria uma certa relação, né, seja com o grupo familiar, que claro, de um lado me apoiou também a fazer, mas que também há uma quebra de expectativas, né, porque é o primeiro que faz esse movimento em relação à, à, à formação superior, mas ao mesmo tempo não atende às expectativas de ter alguém com essa, né, com a formação no ensino superior, mas com profissões que talvez fossem mais masculinas, como administrador, engenheiro, médico veterinário, né, que pelo menos no imaginário, né, das pessoas são profissões que cabem ao homem, né? A profissão de cuidado, as diferentes áreas do cuidado, algumas áreas até já avançaram melhor nesse aspecto, né? Elas estão em outra posição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dicotomia, né? Uma cisão aí na nossa sociedade, que entende que, por exemplo, medicina, que é uma profissão de cuidado, ela é uma profissão que pode ser, né? E é considerada masculina. Não se olha como essa questão do cuidado. Mas também é uma questão do empoderamento que a gente vai poder falar, acho que mais à frente, né? Então, essa é um pouco da minha história, né? Nesse processo. Sou pai de uma adolescente, então está chegando aí na adolescência, tá com as aprendizagens que são muito próprias da vida, né, e da relação com essa, né, com essa adolescente, que, que é uma coisa muito bacana, eu falo, né, tenho descoberto, né, que acho que quando criança a gente aprende muito com os nossos filhos, mas depois quando eles vão se tornando adolescente, a gente passa a aprender de um jeito diferente com eles, né? Eles nos ensinam coisas e às vezes nos atualizam nesse mundo que a gente vive. Após a minha formação, né, a conclusão do curso de psicologia, tive uma carreira entre clínica e a universidade, né, então sempre também quis atuei, né, no mundo universitário. Em alguns momentos eu precisei, por conta das demandas na vida universitária, abandonar um pouco a prática clínica, mas estava sempre conectado aqui com a clínica, né, e com os atendimentos. E aí uma particularidade nessa questão da minha prática clínica e que foi uma professora amiga, há alguns anos atrás, ela alertou a essa questão, que eu tenho uma clínica quase que exclusivamente masculina, né? Então, boa parte dos meus clientes, não quase a maioria, né? Durante alguns períodos isso ainda se acentuou um pouco mais, eram homens, né? Então, eu trabalhei desde o psicodiagnóstico até psicoterapia individual adulto, e quando eu trabalhava ainda com psicodiagnóstico e ludoterapia, eu tinha também muitos meninos que buscavam, né? Os pais, né? Que buscavam a ajuda, né, que buscavam, enfim, o acompanhamento terapêutico, e depois, né, pouco menos adolescentes e mais adultos nesse processo, né? Atendo mulheres também, né, mas tem essa particularidade que é uma clínica que tem um recorte presente de muitas masculinidades, né? E que isso traz aqui também, né, grandes reflexões e aprendizados. Chegando aos 50 anos já, em breve, né? E como sempre, a gente segue a nossa vida construindo as nossas histórias, né? Então, esse é um pouquinho, né, desse lugar de fala, um pouco de quem fala com vocês. E eu queria, então, delimitar o tema, né, para falar dos arquétipos, um tema tão amplo, né? Os arquétipos e a questão da masculinidade, que também é um tema amplo. Eu queria delimitar um pouquinho mais esse tema com vocês, é, e aí é um pouco dessa proposta, né? Porque quando a gente pensa nessa questão dos arquétipos, essas imagens que são, né, aí universais, que nos perpassam, né, que cruzam a nossa vida em diferentes momentos, né, os nossos diferentes arquétipos, que nós lidamos com elas e que nós vemos em diferentes lugares do mundo esses arquétipos também aparecendo em diferentes contextos, né? E aqui vamos falar dos contextos da masculinidade, né? Ele presente nos diferentes níveis e locais de masculinidades.
e até mesmo hierarquias das masculinidades, que é um outro ponto também que se der, a gente consegue aprofundar, né? Porque nem toda, existem muitas masculinidades, mas existe também dentro do universo dessas masculinidades um processo hierárquico também, em que algumas masculinidades são eh, mais importantes ou mais significativas que outras masculinidades, né? E claro que isso depende do contexto histórico, cultural, em que a pessoa também está inserida, né? Então é olhar um pouquinho essas imagens universais que nos acompanham ao longo da história, nos acompanham por diferentes contextos, né, e elementos culturais, e que vivemos e que convivemos com essas imagens. E para ajudar nessa reflexão, né, a gente podia escolher, né, uma variedade imensa aí de modelos e arquétipos. Eu trouxe então o mito de Adão, né, a história de Adão, para que possamos refletir um pouco sobre a questão do arquétipo masculino. Então, esse ser criado, que presente numa narrativa histórica, num livro histórico milenar, que, né, constituiu aí muitos das nossas elementos culturais, como que essa história, ela vai construindo também essas imagens, né, arquetípicas, vai construindo essa questão das masculinidades presentes numa mesma pessoa, numa mesma narrativa. Então, essa é um pouquinho da proposta, da gente olhar com um pouco mais de atenção e cuidado como que na história de Adão a gente pode encontrar diferentes elementos da masculinidade para que a gente possa refletir até hoje. Bom, ao falar de Adão, né, então eu vou trazer um pouco aqui dos textos, né, para poder a gente olhar pontualmente cada elemento e trazer a reflexão aqui para vocês, uma série de pontos sobre a questão das masculinidades a partir, né, dessa narrativa. E aqui uma frase que meus professores trabalhavam, né, eu tive a oportunidade de fazer um curso de uma certificação em teologia, né, uma atualização teológica, dado uma experiência do passado que eu tive também em relação à questão de uma vida ligada à religião, né, à igreja, e também me tornei formador nesse processo, e para isso, né, precisei me formar um pouco antes. E aí meus professores, eles sempre trabalhavam essa máxima aqui, essa frase, né, que todo texto, né, ele foi escrito dentro de um contexto para um determinado pretexto. Então, ou seja, toda vez que eu vou olhar um texto, eu não posso pensá-lo, né, não é aquela caixinha de mensagens que a gente pensa para ver qual que é a motivação do dia, né? Qual que é a mensagem do dia. Eu tenho que eu tenho que olhar esse texto e me aprofundar, né? E entender em que local, em que momento, por que que ele foi escrito, né? E por que ele foi escrito e qual é a intenção, o que está por trás dessa narrativa, desse texto que foi escrito. E é isso também, né, comum, sobretudo aos textos bíblicos que precisa, bíblicos canônicos, que a gente vai dizer, né, que precisa aprofundar. Mas antes de falar do mito de Adão, eu queria trazer um pouco também aquilo que antecede a criação, né, do homem, a criação dessas masculinidades, a partir de alguns elementos comuns que a gente encontra em diferentes narrativas, em diferentes culturas, em diferentes histórias. E eu queria destacar quatro elementos que são comuns dentro de muitas narrativas que nós temos aqui para discutir, né, os arquétipos, as histórias ligadas à criação, né? E quais seriam esses elementos que eles perpassam muitas das narrativas, né? Um primeiro elemento é que, no princípio, tudo era um caos, né? Então, seja nas narrativas de origem judaico-cristã, ou que a gente fala das narrativas abraâmicas, né? Seja em outras narrativas que a gente encontra em diferentes momentos e contextos históricos e culturais, muito está pautado na ideia do caos. Existe uma bagunça, né? Um caos generalizado, algo que é totalmente sem forma, e é nessa falta de forma que existe um criador ou criadores que vão organizar essa estrutura toda e começar a dar forma para tudo isso. Então, aquilo que antecede, né, a nossa vivência como seres humanos é um caos pleno, né, e absoluto e que precisa de uma energia, né, de um ser poderoso que põe ordem nessa situação de caos, da qual, né, provavelmente aqui nas tradições, o humano, como um elemento até frágil dentro dessa linha da criação, ele não é capaz de lidar e nem de organizar, né? Então eu preciso de um elemento externo mais poderoso que dê ordem a esse caos.
Uma segunda característica comum a muitas narrativas da criação é que o homem, e nesse contexto eu estou trazendo, tá, o homem ser humano, né, homem e mulher, ele foi moldado a partir de algum elemento, particularmente, né, do barro. Mas é a ideia de que o homem ele é constituído a partir de determinado elemento, mas ele é moldado. Então existe ali uma relação, né, de alguém, né, de um Deus, né, de um ser, de uma energia maior que pega uma determinada matéria e tem uma relação íntima desta matéria, né? E que ele começa a pensar esse ser humano que ele quer criar. E para quem, né, costuma aí trabalhar com artesanatos, com coisas ligadas à mão, né, a modelagem, ele vai construindo, né? A gente vai construindo ao mesmo tempo que aquilo que a gente tem na cabeça, né? Que a gente quer dar forma a partir, né? Seja aqui no caso da argila, seja por um tecido, seja, enfim, por elementos que a gente pode, né? Ou a gente brinca, né? Quando criança com as massinhas de biscuit, enfim, a gente cria uma imagem mental e transpõe essa imagem para esse elemento que a gente está usando. E é claro que ao longo, às vezes, dessa realização, essa imagem mental ela vai mudando também, né? Ela vai sendo modificada e ela vai sendo aprimorada até que a gente consegue chegar ao objeto que a gente deseja, né? E olha e contempla e fala ok, ou às vezes fala não ok, mas a gente consegue dar vida e dar forma a esse processo. Fazendo um paralelo só, ou aliás, um pequeno parênteses em relação a esse processo de modelagem, né, eu queria trazer um elemento da tradição iorubá, né, que vai falar um pouco dessa modelagem também, que é muito interessante e também que se conecta à tradição judaico-cristã ou à tradição das religiões abraâmicas, né, mas que traz mais símbolos, né, que traz outros elementos simbólicos na criação do homem. Então, como tem aqui o mito que eu já coloquei para vocês, né, dizem que quando o Lorum ele acabou encarregando Oxalá para modelar o ser humano, ele foi usar diferentes formas e artifícios e caminhos, né? Então ele aqui tenta o ar, e aí não tem não é bem sucedido quando ele usa o ar, que é um elemento do próprio Oxalá, né? Ele então foi usar o fogo, né? E aí o fogo se desvaneceu, o fogo se consumiu e aí não conseguiu trazer a forma ao homem. Tentou o pau, né? E aí duro demais, não tinha flexibilidade, não deu certo. A pedra, ainda pior, né? Se com a madeira não se tinha flexibilidade, tinha dureza. Imagina então com a pedra, né? Como eu falei, assim, né? O fogo também aqui, ele se consumiu, né? Isso aqui é uma imagem, acho que até interessante, né? O ar ele se desvaneceu e o fogo ele se consome. E também o azeite, a água, o vinho de palma, enfim, ele foi tentando de várias maneiras. Até que uma outra, né, um outro orixá, Nanã, ela vem com seu ibiri e aponta para Oxalá, né, uma porção de lama, né? Então, Nanã, né, que é assim como Oxalá, né, tá ligado aos ventos, os deuses, né, as deidades africanas, elas estão muito conectadas aos elementos, elas são os elementos da natureza, né? Então, aqui Nanã deu dela, de si, né, para que Oxalá pudesse criar e modelar o homem a partir do barro. E aí, com o sopro de Olorum, que não foi nem o sopro de Oxalá, nem de Nanã, né? Mas foi o elemento dado por Nanã, e aqui acho que é um elemento muito bacana, que a gente pensar que é uma deusa, né? Uma mulher, então a gente pode fazer uma pequena inferência aqui, a gente pensar a ânima, que dá de si para a construção, né? A partir da modelagem de Oxalá, deste homem, do qual, né, o próprio Olorum dá o espírito, dá o sopro da vida, que também é muito comum em diferentes tradições, né? E única observação, só peço desculpa aqui em relação ao erro, em relação à digitação, né? Mas um dia, quando o homem ele acabar morrendo, o corpo vai retornar para a natureza, né? Então, Nanã, ela dá o elemento para se fazer, para que se faça o homem, mas no final, tudo tem que voltar ao que é dela, né? Voltar ao elemento da natureza. Então, a gente percebe aqui, além de uma riqueza de muitos símbolos, né, que são usados aqui para descrever as diferentes formas e tentativas de criação do ser humano, né, do homem, é a questão do retorno às suas origens, né? E aí uma viagem, inclusive, acho que importante, né, ao retornar à origem, né, até essa conexão com os elementos ligados à natureza, da qual às vezes o homem se desconecta, principalmente quando a gente pensa no homem mais ligado ao gênero masculino e às masculinidades, às vezes há essa desconexão. E um outro elemento também que é muito interessante
que em diferentes histórias, né, e tradições, toda vez que o homem ele é construído após a criação toda estar pronta, né? Então, existiu o caos, uma entidade maior organiza esse caos, prepara, né, todo o mundo, quase por assim dizer, e aí sim tem a origem do ser humano que passa a compor esse elemento e passa a viver nesse elemento da criação, né? Outro ponto também em que é interessante é que tanto a criação do universo como a criação do ser humano, né, do homem, ele é um trabalho coletivo, né? Então, se a gente for olhar dentro das origens abraâmicas, né, tem lá o texto bíblico que vai falar que façamos, né, aqui no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando a gente olha para os mitos, para a mitologia grega, tem a participação de Prometeu e de Atena na criação do ser humano. E como eu acabei de mostrar um pouco aqui para vocês, dentro da mitologia iorubá, a participação, né, de Nanã, Oxalá e Olorum. Então, é um trabalho sempre realizado a várias mãos, né? Nós somos seres aqui que, para sermos constituídos, sermos criados, né, várias pessoas, várias energias, né, divinas, várias deidades, vários deuses puderam participar desse projeto. Não foi um projeto, digamos, não é uma concepção de uma única pessoa, mas uma concepção quase de uma coletividade para a criação do ser humano, tá? Então, aqui os quatro elementos que são comuns, que é o caos, como eu falei, né? O homem, a partir de uma ideia de uma modelagem e aí de uma intimidade do Criador com elementos da natureza e aquilo que ele quer criar, né? A criação já estava pronta e um trabalho coletivo, tá? Então, voltando aqui um pouquinho sobre as tradições, né, para delimitar um pouco mais o tema e ir aprofundando, quando a gente vai discutir o mito de Adão, né, a gente vai pensar nas tradições que são abraâmicas, e aí dentro das tradições abraâmicas a gente queria definir basicamente, né, a tradição judaica, a tradição cristã e a tradição islâmica, né, que bebem desta mesma fonte, que tem Abraão, o grande patriarca, né, o organizador desta tradição também, né, que dá uma sequência e tem uma origem dentro desse processo. E quando também a gente vai olhar para os textos, né, aqui, lembra aquela frase, né, todo texto tem um contexto para um pretexto, a gente tem que pensar qual é a tradução que eu vou utilizar para apresentar ou para aprofundar aquele tema sobre a questão da criação, né? Até porque, aqui pensando nos textos canônicos, né, nos textos da Bíblia que são considerados verdadeiros, que estão naquela disposição que muitos de nós conhecemos, existem traduções diferentes dentro de uma mesma religião, dentro de religiões diferentes. Então, se eu pego uma Bíblia católica e pego uma Bíblia protestante, ou uma Bíblia, né, de alguma outra matriz evangélica, ou neopentecostal, em alguns textos a gente vai perceber que existe uma diferença de tradução, né? Então, acho que isso aqui é um elemento muito importante, porque senão a gente começa, né, a ter olhar para um texto e entender que aquele é o texto único, né, e seguir. É claro que se a gente, o ideal seria ir lá na Vulgata, né, que é aquela primeira tradução, né, do hebraico para o grego, que ali sim a gente está um pouco mais, né, digamos assim, próximo ao texto original. Mas aqui a gente não vai, né, não vai trabalhar com o texto original, não vai trabalhar com a Vulgata, né, com o texto em grego, mas sempre é bom a gente olhar lá. E aí, o que eu estou trazendo aqui para vocês, para essa nossa reflexão, é uma tradução dentro de uma outra, né, dentro do conceito cristão, católico, né, que tem diferentes traduções da Bíblia. Algumas Bíblias são mais para estudos e aprofundamentos, e outras Bíblias são mais por dia a dia, né, assim, digamos, uma linguagem um pouco mais, que a gente chama mais pastoral, né, mais para o trabalho diário. Então, aqui eu vou trazer uma tradução mais pastoral e menos, não tão ainda, uma tradução totalmente focada no estudo, né, que está muito ali ligada à Bíblia de Jerusalém, um pouco à Bíblia do Peregrino, né, que são traduções muito interessantes para a gente poder aprofundar. Mas dado aqui o tema e o tempo, né, eu vou pegar a Bíblia pastoral, que é aquela que, inclusive, às vezes está muito mais presente no imaginário, né, da população, no nosso imaginário como um todo, né? Então, aqui é um ponto sempre importante, é quando eu olhar o texto, pensar qual é a tradução, qual é o livro, qual é a linha, qual é a matriz que a gente está usando para pensar.
pensar o livro de Gênesis, né? Então, a narrativa da criação, aqui alguns elementos que não, né, só para fazer um check das informações. Embora, né, o próprio nome disse que diz, né, Gênesis, a questão da origem, ele não é o primeiro livro a ser escrito, né? Embora ele está disposto numa ordem dentro dos livros canônicos, inclusive pelo seu nome, como o primeiro, e não só pelo seu nome, né, mas pelo próprio conteúdo que ele se propõe a falar das suas origens, né? Então, assim, isso é importante. Então, já havia, né, antes, inclusive, da escrita, uma longa história da tradição, perdão, oral, em que essas histórias foram contadas repetidamente, né, e claro que como elas vão sendo contadas ao longo dos séculos, alguns elementos vão sendo, às vezes, modificados, até que se tenha, né, a questão da escrita, a transposição para a escrita, mas como a escrita também é algo para poucos, né, quando ela foi produzida, a tradição oral ela ainda continua muito presente e formando as ideias, né, que existiam na época. Outro ponto importante aqui é que na tradução, né, nessa escrita, não há uma preocupação com exatidão, né? Eu lembro que eu falei que eu trabalhei um pouco na parte de formação teológica e dentro dos aspectos aqui, né, pastorais, eu trabalhei bastante tempo com aquilo que a gente chama de Gênesis de 1 a 11, dos estudos, né, dos primeiros 11 capítulos do Gênesis, para entender aquilo que a gente fala como história da salvação, né? Então esse elemento aqui é interessante. Então não tem uma exatidão. E aí é uma das grandes questões que a gente tem que desmistificar com as pessoas, que ali não é um texto fidedigno ao que aconteceu naquele exato momento da criação, né? E sim, né, uma leitura de mundo, uma inspiração, né, e até uma profissão de fé a respeito daquilo que se acredita, daquilo que se pensa. Outro elemento importante, que é o terceiro elemento, né, que surge o personagem aqui, Moisés, e aí aqui também é muito interessante olhar para a questão de Moisés, tem vários textos dentro da psicologia que retratam aqui, né, essa figura muito importante, icônica, até dentro de um arquétipo do masculino também. Então atribui-se a Moisés aquele que escreveu os livros do Pentateuco, não, são os 5 primeiros livros da Bíblia que compõem a Torá, né? Então, é claro que não é uma exatidão, né? Alguns falam que de fato foi ele que escreveu, outros a gente fala que atribui-se a ele, né? Então, várias pessoas escreveram e atribui-se a ele a questão da escrita dos livros para dar certa autoridade, né? Em relação àquilo que está sendo lido, né? Ou aqueles textos que são encontrados. Dentro das reflexões que fala que não foi Moisés, porque no final do Pentateuco tem a narrativa da morte de Moisés, né? Então, aqueles que defendem a ideia de que foi ele que escreveu, então ele escreveu até quase o finalzinho dos livros do Pentateuco, e aí ao final do Pentateuco, onde tem a narrativa da morte dele, né? Então outras pessoas assumiram e concluíram a escrita da Torá. Mas o Gênesis ele foi escrito aqui por volta de 1450 a.C., e aí vamos pensar qual que é a ideia que se tem sobre essa escrita. Foi quando Moisés, né, após ter se entendido como alguém que era judeu, né? Lembra aquela história, né? Retomando rapidamente a história de Moisés, nasce na família hebraica, no exílio do Egito, é feita a morte das crianças, ele é salvo, é criado na corte egípcia, então é alguém que tem uma grande formação, uma grande cultura, contato com uma série de informações, né, do ponto de vista aí da cultura egípcia, foge do Egito, e quando ele está nesse momento de fuga, ele se debruça para a escrita, né, dos livros, aí como a gente falou do Pentateuco, vai resgatar as histórias e as informações da origem do seu povo, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que também é muito erudito, né? Muito erudito que vai fazer essa compilação daquilo que se acreditava a partir de muitos anos do exílio do Egito. Lembrando que, além do exílio egípcio, né, eles também passaram pelo exílio da Babilônia. Então, tiveram também contato com outro povo, com uma outra cultura, com uma outra religiosidade, e que eles também precisavam dar uma resposta, né, a essa relação com essa outra cultura, sobretudo com essa outra religião, e que isso vai acabar aparecendo nos livros, né, a gente chama dos livros sagrados, né, dos textos bíblicos, tá? Aqui eu, né, acabei falando sobre a questão do exílio, né? E aqui é um ponto importante falar essa questão da afirmação, para a gente até olhar ainda, delimitando um pouco em que contexto o mito de Abraão, de Adão, perdão, né? Ele está sendo escrito na criação.
por 50 vezes existe a afirmação de que Deus é o Criador, né? Então, isso é um dado também, né, de interesse, porque assim, a gente vai ver logo no início da história da criação, né, Deus criando, criando, criando e vendo que era bom, criando, vendo que era bom. Então, assim, isso foi falado, né, por 50 vezes textualmente, é que ele é o Criador, ele é o Criador. Então, o Deus dos judeus, Deus dos hebreus, ele sim é o Criador, né, de tudo que se tem, de tudo que se vive, tá? E um terceiro ponto aqui é também interessante, ele vai contar a história dos patriarcas dentro dessa tradição do Pentateuco, né, dos livros, e das descendências, né? Então, quando a gente fala aqui dos patriarcas, desses homens que também ajudaram a construir esse processo histórico, também a gente vai olhar as diferentes masculinidades presentes em cada um desses personagens e suas descendências. E aqui a descendência, tanto que é aquela descendência que a gente vai chamar abençoada, né, que dá literalmente seguimento à história desse personagem, né, desse grande patriarca, como também faz menção a algumas descendências, alguns filhos que são rejeitados, que são amaldiçoados. Então, também uma outra informação, um outro processo aqui dos arquétipos, tá? É, quando a gente traz nessa questão aqui os aspectos mais ligados aqui à linguística, até, o conceito, né, a palavra Adão, ela pode também ser entendida como uma tradução da palavra hebraica Adam, né, que vai se referir, né, ao ser humano ou ao alguém que foi criado da terra, né? E aqui não necessariamente é a questão do gênero, mas sim do humano que foi criado de um outro elemento, no caso aqui da terra. E aí existem outros conceitos hebraicos que vão se referir ao homem, ao primeiro homem, enfim. Então a gente também tem que levar em consideração esse aspecto linguístico. O livro vai trazer a jornada, né, a saga desse personagem, e que eu também quero apresentar aqui para vocês, né, basicamente em quatro tempos, né, que eu assim, organizei e dividi, mas pode ser pensado de maneiras diferentes. Um primeiro momento é a criação propriamente dita, né, em que ele aparece, que ele surge, o Adão, ou Ada, né, a queda, né, o castigo e os filhos e as descendências. Então, a gente vai passar por esses momentos e vendo como que as masculinidades vão aparecendo, vão surgindo, né, a partir de cada momento desse da história vivida por esse personagem que faz aqui a presença no texto, logo no início, né, nos textos da tradição cristã. E ao longo da apresentação, eu queria também que vocês parassem e pensassem um pouquinho, né, conforme aqui recortei algumas partes do texto, né, quais são os símbolos e imagens que vão surgindo na narrativa e vão surgindo na mente de vocês também, enquanto vocês vão ouvindo essas histórias, e quem é esse homem, né, ou quais as masculinidades que vão também surgindo ao longo da narrativa, que eu pretendo também apresentar aqui para vocês, mas depois vocês puderem compartilhar, né, as imagens, os símbolos, as masculinidades que vão despertando em vocês, é muito interessante. Então vamos lá, né? Depois dessa longa introdução, vamos falar sobre as duas narrativas da criação do homem, da criação do mundo, da criação aqui de Adão. Então, nós temos logo no início do livro do Gênesis duas histórias, né, dois trechos que contam a mesma história da criação. Uma a gente fala que é uma narrativa um pouco mais curta, né, e uma outra que é uma narrativa um pouco mais longa e detalhada sobre a criação do mundo. E, claro, existe um tempo, né, às vezes até histórico, entre uma narrativa e outra, né? Mas que também acho que é, inclusive, para pensar qual o motivo, né, de você criar primeiro uma primeira história, né, e depois recontar essa história de uma maneira um pouquinho mais detalhada, né? De ter uma história sucinta, uma grande revisão ali, né? Um resumo, e aí depois, logo na sequência, você faz uma história com um pouco mais de detalhes, com riquezas, né? Então, o que que muda no contexto histórico, né, para que a gente tenha duas narrativas da mesma história. Embora as duas narrativas tenham elementos que são muito ricos aí, importantes para serem explorados. Vamos olhar então a primeira narrativa da criação. Nessa primeira narrativa da criação, né, e aqui eu trago um recorte do texto para vocês. Deus disse, né, depois de um processo da criação, eu falei, a criação estava pronta, façamos, criação coletiva, o homem à nossa imagem e semelhança, e a imagem de Deus, e Deus o criou, né, a sua imagem, a imagem e semelhança ele criou, e criou homem e mulher, né? Então aqui uma frase muito presente, né?
E importante, aqui não, nessa primeira narrativa, ela termina, né, ou uma parte dela, não com a ideia de que criou, né, primeiro o homem e depois criou a mulher, né, e tudo mais, que a gente vai ver daqui a pouco na segunda narrativa. Mas que ele criou ambos, ele criou homem e mulher, ele criou os dois do mesmo elemento, da mesma forma, e ponto, né? É claro que dentro dos nossos imaginários e a partir de elementos históricos, a segunda narrativa ela se faz muito mais presente no nosso dia a dia, né? Na nossa fala, na nossa concepção, na nossa construção de mundo, né? A gente vai ver daqui a pouquinho essa daí. Mas, né, a primeira narrativa, né, ela não tem essa distinção, essa disparidade entre homem e mulher nessa construção. E sim, né, que ambos são criados ao mesmo tempo por Deus, né? Então, aqui é um elemento também importante. Para essa narrativa, né, eu vou fazer uma pequena pausa, que aí é uma discussão que amplia um pouco mais, né? Então eu vou colocar isso até como uma lição de casa para quem tiver interesse, né? E aí a gente volta rapidamente aqui para essa narrativa da criação e indo para a segunda narrativa, que é essa criação desse homem e da mulher, e depois a criação, né, da a construção dessa segunda narrativa ela vai fazer uma referência à história de Lilith, né? Aqui trouxe uma imagem de Michelangelo, da qual vocês podem perceber que a serpente que está né, na árvore, no final dela é o corpo de uma mulher. E segundo a tradição, essa mulher seria a primeira mulher que foi criada lá, né? Com esse primeiro homem, que a gente também denomina ele como Adão, mas ali não tem, não é Adão e Eva, né? É simplesmente homem e mulher até porque também não faz a referência de que o segundo homem, nessa, a segunda narrativa, que é onde está Adão, é o mesmo homem criado nessa primeira narrativa, né? Então a gente também, muitas vezes nos estudos, a gente pressupõe que o homem é o mesmo, né? Mas que, segundo a história, Lilith, que foi criada com Adão, ela se recusa a se submeter, né, a esse modelo patriarcal, a submeter-se a Adão, se revolta e, na sua revolta, ela é expulsa do paraíso, e aí ela também se coloca como alguém que não querendo esse homem, né? Mas depois, aí depende muito da história que a gente vai olhar, né? Ela vê esse homem com uma outra mulher e leva esses dois à questão do pecado original, do comer o fruto do bem e do mal. Na imagem de Michelangelo, a gente acaba observando que quem está fazendo a colheita, né, do fruto, aparentemente é muito mais Adão do que Eva, né? É muito mais o homem do que a mulher. Mas, e ao mesmo tempo, Lilith e Eva têm uma similaridade da questão do contato quase com o dedo, né? Igual a própria imagem de Michelangelo da criação do homem feita por Deus, né? O encontro ali dos dedos que se tocam, né? Mas, como eu falei, aqui é uma lição de casa, é um estudo para se olhar sobre essa relação desse homem, né, criado com essa primeira mulher. E a gente parte para a segunda narrativa da criação. O que que acontece na segunda narrativa da criação, né? Então aqui ela é mais detalhada e ela traz também vários elementos para se pensar, para se olhar. Nessa segunda narrativa, né, Deus já tinha feito todo o paraíso, já tinha construído o universo, o mundo, né, já tinha feito o jardim de Éden, né, então ele tinha feito toda a construção, ele tinha feito um jardim, ou o paraíso em particular, né, mas ainda não tinha feito chover sobre a terra e não tinha quem trabalhasse nessa terra, não tinha um homem que pudesse cultivar, pudesse trabalhar. E aí, a partir dessa necessidade do cultivo da terra, da organização dessa terra, né, para que ela possa seguir-se produtiva, né, Deus, ou Javé, ele molda a partir da argila e do sopro nas narinas o homem, né? Ele cria o homem e torna esse homem como ser vivente e pega esse homem e traz esse homem para dentro do Éden, do jardim, né? Então, é interessante que assim, ele é feito, né, ele é moldado fora do jardim e é transportado para dentro do jardim após a criação. Aí eu coloco aqui né, tem um gap aqui da história, mas basicamente, dentre as coisas que são faladas, é que existe a proibição de não comer a árvore do conhecimento, né, do fruto da árvore do conhecimento. E depois, né, segue um pouco mais a narrativa, vendo o homem é, criando, né, trabalhando naquilo que para aquilo que ele foi feito, que é cuidar e cultivar o jardim. E aí que é interessante, fazendo só um parênteses, que lá na frente ele é castigado e tem que produzir. Mas aqui o homem ele também já está trabalhando,
né, já está cultivando as coisas do jardim do Éden, né? Então ele tem um certo cuidado com, né? Tem um trabalho para que as coisas aconteçam. Ah, e aí ele, então Deus olha, né? Javé olha e fala, esse homem ele está sozinho. A gente precisa colocar para ele alguém que auxilie nessa tarefa de cuidar desse jardim, né, desse paraíso, né? Aqui eu não vou entrar nas discussões que acho que também são importantes do conceito de auxiliar, e que já traz uma, né, uma coisa interessante, mas a gente tem que pensar até quase de um alter ego também para o homem nesse momento que estava só. E aí Deus apresentou vários elementos que já tinham sido criados para que fossem esse auxiliar para ele, só que o homem não reconhece nenhum outro elemento da criação, algo que seja, né, alguém que seja auxiliar para ele. Então, né, não tem esse detalhe, mas imagina assim, tudo que está criado, Deus começa a apresentar para ele, ó, isso aqui pode ser só auxiliar, pode ser só auxiliar, mas ele opta e fala, não, num encontro que não vejo ninguém. E aí, como não, né, consegue atender não consegue escolher, Deus faz ele dormir, quer dizer, cai na profundidade do sono. Aí, como tem a narrativa que a gente já conhece, tira a costela, faz crescer carne ali onde está a costela dele, e aí molda a mulher, e aí apresenta essa mulher para o homem, né? E aqui é interessante que não tem na narrativa ninguém que chama de Adão e Eva, é homem e mulher. Isso vai aparecer só mais à frente da narrativa, né? Essa questão do nome desses dois personagens, né? E aí, quando ele é apresentado para esta mulher, né, o aspecto ali feminino criado por Deus, ele traz essa exclamação, né, de reconhecimento que aquela criatura, né, a criatura no sentido criada por Deus, pelo seu próprio Criador também, né, que né, é alguém parecida com ele, né? Então ele traz essa exclamação, o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, e ele não chama ela de Eva, chama ela de mulher, né, porque foi tirado do homem como quase um aspecto, uma continuidade ou algo antagônico, né, ao homem, enfim, mas traz essa exclamação. Veja aqui uma coisa muito interessante, né? Fazendo só um pequeno parênteses que depois a gente pode retomar até nas reflexões finais. Não há nas narrativas nenhum agradecimento, digamos assim, da criatura homem ao seu criador, né, por aquilo que lhe é dado, né? A única rompante assim, né, de alegria, de satisfação, aparentemente, está nessa parte aqui do texto em que ele, né, tem essa exclamação de reconhecimento, mas não de um reconhecimento, né, do criador, né, pelo que ele fez, mas de olhar para uma outra obra da criação, para um outro ser semelhante a ele, né, e reconhecer-se naquele ser. Né, falar, sim, agora sim eu reconheço isso. E aí, eles estavam nus, né, e não tinham vergonha. Então, essa questão da transparência total e absoluta, né, e a gente vai retomar essa questão do nu mais à frente, eles não tinham, né, vergonha. E é interessante que acaba justamente com essa ideia do nu, né? Então, aqui é um elemento que mais, em outro momento, pode se aprofundar sobre esse estar nu, né, homens e mulheres nus, um na frente do outro e não ter o sentimento de vergonha, onde que surge, então, esse sentimento de vergonha, em que contexto, em que momento eles aparecem. Então, aqui, momento da criação. Vamos falar um pouquinho da queda, né? Episódio 2. Vamos lá. Né? Então, quando fala da queda, também fazendo um recorte para não estender, né? Então, é aquela história, né, que a serpente foi e seduziu a mulher. E aqui fazendo parênteses também, para a gente pensar dentro das origens abraâmicas, tem uma história, um aspecto interessante. Quando a gente pega o Alcorão, né, para olhar sobre as questões da narrativa da criação, no Alcorão traz uns elementos também que são muito interessantes para a gente observar e refletir, né? Porque ele também parte do princípio que Deus criou, né, fez a criação, depois criou o homem, e depois que Deus criou o homem, ele leva o homem e apresenta para os anjos, né? E fala, mostra, né, esse aqui, né, o homem que vai governar a terra, e tal, e pede para que todos os anjos se ajoelhem diante daquele homem, diante daquela criatura feita, né? E os anjos obedientes a Deus se ajoelham, exceto um, né, que se recusa a se ajoelhar diante do homem, porque assim, né, eles, seres angelicais, né, criados antes do homem para outras funções, estando muito próximos a Deus, né, ali aquela coisa, né, está no Olimpo, né, trazendo aqui uma ilustração da mitologia grega, né, então assim, eles muito próximos a Deus, com funções diretamente ligadas ali a Deus,
tem que se ajoelhar diante da criatura, né? Então, um desses não se ajoelha, se rebela, né? E aí ele se transforma em serpente, né? E aí, dependendo da tradição, né? Dependendo da origem, vai falar que ele se junta àquela primeira mulher, que é Lilith, aqui não é a tradução islâmica, tá? É uma outra tradução, fazendo um outro parênteses, né? Para derrubar, né? Este homem e esta mulher, colocá-los em situação de desgraça e tirá-los do paraíso. Então, a briga aqui da tentação, da queda, né, se a gente olhar dentro da tradição islâmica, que é interessante também, que ela vai falar que foi a partir do momento em que esta criatura é colocada acima, inclusive, dos anjos, né? E os anjos têm que se reverenciar o homem criado por Deus, tá? Então, enfim, né? Aqui um parênteses que eu gostaria de colocar, que também é interessante, talvez, e vale aprofundar. Então, aí Javé continuou e disse, né? Depois que descobre que eles tinham comido do bem, do fruto do bem e do mal, né? Quem disse que você estava nu, né? E aí ele pergunta se foi que por conta, né, de ter comido o fruto, né? E aí ele tem a noção do bem e do mal, né? Até então ele não sabia que estar nu, por exemplo, era algo que não seria tão bom assim, né? E é, né, o aspecto da sombra, da projeção, né, e da não aceitação, né, da não consciência, ele joga a culpa para a mulher que foi dada por ele, né, por Deus. Então ele não só culpabiliza a mulher que levou ele a cometer aquele erro, mas ele culpa o próprio Deus de ter caído, né, na desgraça, né? Então, fala, olha, foi você, foi a mulher, mas que foi dada por você, né? Então, essa briga com o divino, né, interessante também para a gente observar. E depois aí Deus vira para a mulher, né? E pergunta para ela, né, o que tinha acontecido, né? O que ela tinha feito. E aí a mulher também responde, joga a culpa para a serpente, dizendo que é a serpente que enganou e que aí ela acaba comendo o fruto proibido, né? Então, diante aí das sombras, das dificuldades, a tomada de consciência da sua responsabilidade sobre aquilo que é feito, né? Como a gente às vezes costuma acompanhar, é muito difícil. A gente vai jogando, vai externalizando, né? E culpa até o criador, nesse sentido aqui, literalmente, né? De ter feito, de ter se responsabilizado pela queda, né? Pelo erro. Vamos então para o episódio 3, né? Que é o castigo. Então, criados, o momento da queda, o drama da queda e as consequências dessa queda. Nas consequências dessa queda, aí vai depender um pouco da tradição, é interessante observar o seguinte, né? Que o homem é dado quatro, perdão, maldições para o homem e três para mulheres, né? Então, para o homem, a terra se torna amaldiçoada, então ele estava no Éden, né? O Éden continua sendo paraíso, porque ele é expulso, o resto da terra se torna amaldiçoada. O alimento que até então ele cultivava no Éden, né? Ele daria continuidade, só que e teria espinhos, então ele sofreria para cultivar esse alimento, para colher esse alimento, e ele teria que trabalhar, né, de um jeito diferente, mas um trabalho com dor, né, porque lá no Éden ele também trabalhava, lembra que precisava alguém que cultivasse lá no Éden? Ele também trabalhava, mas aqui, mas fora do Éden, esse trabalho seria a partir do sofrimento, tá? E a morte, o retorno à origem. Tu és pó e ao pó de voltar, né? Então, a morte. Para a mulher, ele coloca, né, a inimizade entre a mulher e a serpente, que vai aparecer lá na frente, né, com outros textos, inclusive bíblicos, e particularmente ali com Maria, em que ela é aquela que é preconizada também no Antigo Testamento, que vai pisar na cabeça da cobra, e a cobra vai morder o seu calcanhar, né, fazendo uma prefiguração do sofrimento de Maria em relação à morte do seu filho, tá? Então, essa inimizade da serpente, do mal com a mulher, né? A dor do parto, né? E uma paixão avassaladora pelo homem, né? Que seria arrastada lá para o seu marido e aí para ser submissa, neste contexto aqui, ao marido. E aí uma coisa interessante que para a mulher não fala da morte, fala do homem, né? O homem é castigado com a morte, a mulher não castigada literalmente, né? Diretamente com a questão da morte, mas é claro que às vezes aqui subentende-se é, é, como o castigo, né? Mas aqui eu quis olhar o texto e falar assim, quando Deus se dirige ao homem, ele fala, você vai ser castigado com isso, 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 isso. E quando ele se dirige para a mulher, ele fala do que ela seria castigada, tá? E aqui um elemento antes da expulsão do paraíso, que também é importante a gente observar.
O Criador, né, no caso aqui Javé, antes de expulsar o paraíso, já que eles estavam nus e com a vergonha, né, da sua, né, de toda a sua, de quem eles eram, propriamente dito, né, por assim dizer, Deus, ele faz túnicas com peles, né, para ambos, né, e os veste, né, e aqui um ponto importante que quando a gente faz um salto histórico bem significativo, e sobretudo no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que é onde tem a narrativa da parábola do filho pródigo, né, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas se vocês forem lembrar lá na parábola do filho pródigo, quando ele retorna para a casa do pai, uma das coisas que o pai dá para ele é a túnica, né? Então dá vários elementos que são super simbólicos, interessantíssimos esse texto, mas ele dá a túnica, ele dá a veste, então ele retoma a dignidade perdida, né? Quando ele sai também do paraíso, né? E sofre. Então aqui Deus, ele, o Criador, ele dá a túnica, né? E aqui é uma coisa interessante, que é uma relação criador-criatura, não é pai e filho. Mas lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 15, na parábola do filho pródigo, já tem uma analogia, né, que é própria da parábola, da relação criador-criatura, tá? Aqui um pequeno parênteses. E aí, um outro ponto importante aqui na narrativa, antes da expulsão, é que Javé diz, né, que o homem ele se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, né? Então, olha que coisa interessante. Há, né, na desobediência, uma proximidade de Deus, né? Ele se torna um igual a Deus. Mas antes que ele estendesse a mão, né, e colhesse da outra árvore, que é a árvore da vida, e se tornasse imortal, né, vivesse para sempre, eles expulsam ele do paraíso. Porque aqui, para romper totalmente essa relação do homem com Deus, no sentido da semelhança, né, de ser totalmente igual a Deus, faltou aqui a eternidade. Então, antes que isso aconteça, antes que caia nesse erro, vamos tirar o viver para sempre, né, o viver eterno, e expulsá-lo do paraíso. E aí sim é feita a expulsão do paraíso de alguém que se aproximou-se muito de Deus, né? Alguém que também esteve muito próximo a Deus, né? E aqui, retomando só a questão da serpente, né? Essa questão da eternidade, né? Acho que é interessante, a gente também não dá para aprofundar, mas trazer os elementos ligados aqui, né? A Ouroboros, no sentido de que as pessoas presentes na narrativa, né? O ser humano tem essa questão da completude, né? Dessa relação com, né, o todo, tá? Episódio 4, né? Posso dizer, etapa 4, a questão dos filhos. Então, castigados, né? Expulsos do paraíso com as suas penalidades, mas ao mesmo tempo cuidados nesta expulsão, né? Então, esse homem ele sai, né? E eu vou falar que esse homem, mas também tem homem e mulher, mas como eu tô falando aqui do arquétipo masculino, tá? Eu vou me deter sempre que falar do homem, eu tô falando por conta disso, né? Do arquétipo masculino. Eles saem do paraíso mas eles têm filhos, né? Então aqui a gente resgata, que já está no próprio Gênesis, a promessa de Deus feita ao patriarca Abraão, né? Em que promete uma descendência ampla para Abraão. Então, parte aqui da promessa, né, de Deus, do Criador para a criatura, né? Desse Deus todo-poderoso na tradição hebraica, é que eles tivessem, né, filhos, uma descendência longa. Isso mostrava a bênção e a prosperidade da vida da pessoa. Tanto que a esterilidade, né, o fato de não poder ter filho, na tradição cristã, hebraica, enfim, é considerada também em muitos textos quase como uma maldição, né? E aí a mulher de Abraão já era idosa, então tem várias mulheres que têm filhos depois de uma certa idade, né? Que eram estéreis e têm filhos para mostrar, inclusive, o poder de Deus, né? Sobre a criação como um todo, tá? Mas aqui é um outro assunto sobre esterilidade, adoção, né? São outros elementos que são presentes. Mas o casal primordial, eles têm filhos, né? E como vocês sabem, são três os filhos do casal primordial. Embora o terceiro é pouco mencionado, né? A gente fica sempre, às vezes, nos dois primeiros. Caim é agricultor e assassino do irmão. Quando Caim nasce, né? Tem lá a narrativa textual e que Eva diz, né, adquiriu um homem com a ajuda de Javé, né? Então ela adquiriu aquela questão da importância do masculino, né? Sabe-se que lá fala que teve filhos e filhas, mas as narrativas trazem as histórias dos filhos, né, dos homens, né? E Eva, né, fala, olha, eu consegui, né, então eu fui abençoada porque eu tive né, um homem
a partir da ajuda, né, da intervenção de Deus, da ajuda de Deus nesse processo. Então, essa relação da bênção e da prosperidade. O segundo filho é Abel, pastor e do assassinato, vítima de assassinato, né, feito pelo irmão. E depois, não entro aqui na configuração desses homens, né, mas aqui rapidamente, né, um homem mais violento, né, e um homem mais gentil, um homem mais agressivo, agressor, um homem mais passivo e vítima, tá? Do seu agressor, né, é assassinado, então, enfim, há uma punição para Caim como assassino, e nasce então Sete, né? E aí, segundo o texto, Sete gerou o primeiro filho, né, aos 105 anos de idade, e viveu até 912 anos, né? E Adão morreu aos 930 anos, né, com 930 anos de idade. Aqui, do ponto de vista textual, né, da tradição dos números dentro da Bíblia, isso mostra, né, toda vez que fala que uma pessoa viveu tantos anos, é um sinal de que ela viveu de uma maneira muito abençoada por Deus, né? Teve uma vida próspera e uma vida abençoada. Então, olha que coisa interessante, né? Eles são expulsos do paraíso, são penalizados pela expulsão, mas ao mesmo tempo o Criador, ele na saída não deixa eles ficarem com vergonha, né? Dá-lhe a roupa para a dignidade, abençoa com os filhos, apesar da dificuldade aqui vivida, né? Desse drama terrível que é o assassinato de um dos filhos, né? E tem o terceiro, que é alguém que se torna bem-sucedido, né? E aí, na fala já de Adão, né? Então, quando Caim nasce, existe uma fala da Eva, e aqui a fala de Adão, que Deus concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou, né? Então, ele traz que um outro filho no lugar. Então, não é que, de alguma maneira, e aqui é um ponto importante para a gente observar dentro dos aspectos psíquicos, né? Quando um filho, ele ocupa o lugar do outro, ele não tem ali, talvez, uma identidade, ou uma função, ou uma história próprias, né? Mas ele acaba ocupando o lugar de um outro filho que, por diferentes motivos, deixou de existir, deixou de viver, tá? Enfim, essa narrativa em quatro tempos, tá? E aí eu queria que vocês, né, depois pudessem até compartilhar, né, dentro disso tudo isso, o que que foi suscitando aí com vocês sobre essa questão das masculinidades, né, das imagens, dos símbolos desse homem aqui, Adão, né, e de outros personagens também, para a gente melhor compreender esse processo, tá? E aí vamos caminhar agora para o fechamento, para algumas reflexões finais aqui desse processo, né? Então, também organizei aqui para a gente só sistematizar, acho que quatro elementos, né, para a gente poder pensar essa narrativa. A primeira, né, delas é a relação criador e criatura, né? Então, não existe ali uma relação, perdão, paterna, né, que vai surgir muito tempo depois, o criador sendo reconhecido como pai, e ele é simplesmente, né, o Criador, e nós somos a criatura que temos que obedecer ao Criador, e esse Criador que vai prover tudo para a gente, como vem bem colocado aí as narrativas, né, aquele que cria, mas que provê isso, né. Só retomando também, né, este homem, né, nessa relação com o Criador, ele foi criado para uma função, então, para cuidar do paraíso, para cultivar, e depois ele sai expulsando, ele vai ter que, expulso, né, ele vai ter que trabalhar também sobre para que pudesse se manter, né? Então, há aqui um aspecto, talvez, que é muito presente na clínica, né? E que a gente pode começar também a trazer algumas reflexões, que é a importância do trabalho para o homem, né? Ou para o masculino, ou para as masculinidades, né? Quanto esse trabalho ele centraliza e ele organiza a vida do homem, e a sua ausência pode ser uma ausência que se torne muito complexa, por assim dizer, né? E que mexe com, inclusive, com as masculinidades, que tira ele da hierarquia das masculinidades mais importantes, né? É, Outro elemento que eu já tinha abordado para vocês é a preocupação com a solidão do homem. Ele não tem a solidão, né? Assim, o texto ele não traz que o homem se sentia só, né? Mas o Criador olha para a possibilidade da solidão dele e aí busca a ideia do auxiliar, né? E aí eu fico pensando, né, sobre essa questão do homem
que às vezes ele não para sentir a necessidade, ele não para se isolar, estar, embora tenha muita questão do homem que às vezes fica, né, nos contextos da separação, no contexto do isolamento, né, da não relação, a ideia do homem que vive dentro da sua caverna, né, mas é que ele não se depara nessa caverna, né, com a solidão, né. Então, assim, ele tem um Criador ou um Todo-Poderoso que se antecipa à sua possível solidão e busca resolver essa situação. E aí esse homem, como que ele lida, né, com a ausência, às vezes, da reflexão ou da experiência da solidão, né, e às vezes até o pedido, né, assim, a buscar recursos para lidar com uma situação quando ele está solitário. E aí, às vezes, muitos homens não conseguem lidar com essa solidão, né? E aí cria relações emocionais complexas e difíceis, né? Porque ele também não sabe, às vezes, inclusive pedir, porque se antecipa. Vejo como uma metáfora, né? Talvez uma imagem que hoje é bem menos frequente, né? Que é o homem que se senta à mesa para as refeições e que a mulher coloca serve, né, esse tipo de masculino, né, que serve o homem, coloca lá a comida e se ele quer repetir, ela que se levanta e serve, né, o homem. Então, assim, diante até de uma necessidade básica fisiológica, que é alimentar-se, né, ele simplesmente ele se senta e, né, espera que seja servido, né? E é muito interessante porque ele não tem o conceito de o quanto eu quero comer, né? Não, simplesmente vem. Aí eu posso comer tudo e quero mais e peço para alguém resolver isso para mim, ou simplesmente eu posso comer o que eu acho suficiente, né? E desperdiçar ali o resto, né? Com modo de falar, né? Mas deixa dispensar aquilo que sobrou no prato, né? Como, agora eu já estou satisfeito, não quero mais. E às vezes sequer retira o prato da própria mesa, né? Sequer tem essa relação desses cuidados. Então, esse homem que às vezes ele tem as suas necessidades completamente atendidas, né, e que ele não passa às vezes pela necessidade de compreender, né, a necessidade do que ele pode fazer para que aquilo seja resolvido, né? Um outro ponto interessante aí na tradição islâmica, né, como eu comentei para vocês, nessa questão de colocar o homem numa posição superior que até os anjos e arcanjos, né, as outras entidades celestiais, têm para com esse homem, a deferência. Então imagina, né, dentro de um arquétipo, dentro de uma masculinidade, o poder deste homem, né, que até os anjos se curvam diante dele, né? E ao mesmo tempo, um desses anjos é o que vai acabar sabotando ele e tira ele dessa situação paradisíaca, literalmente, né? Então que se revolta contra, né? E acaba passando a rasteira, traduzindo, né? Num dia mais um trajeto mais popular, né? E também essa relação de alguma maneira que por mais que ele é, não cumprisse os seus compromissos, né, com o Criador, esse Criador acaba administrando e cuidando dele, né, de uma maneira que ele não ficasse nu, ele não ficasse desprovido, né, então de alguma maneira ele estava sempre ali presente. Então aqui essa relação deste homem, né, criado, poderoso, né, e a relação dele com o Criador, também a gente pode pensar num estilo, num modelo de masculinidade. Um segundo modelo de masculinidade está ligado ao feminino. E aí, de uma maneira muito interessante, a gente não tem tantos elementos que traga a relação, né, desse homem primordial com esta mulher primordial, né? Mas o que a gente tem ali, né, fazendo uma retrospectiva, a relação do homem com duas mulheres, né? Uma primeira mulher da primeira narrativa e uma segunda mulher da segunda narrativa. E que a gente pode pensar os aspectos positivos e negativos da ânima, né? Então, como que ele lida com esses aspectos negativos e não resolvidos? Né? Se a gente for parar, fazer aqui uma inferência, né, de imaginar que a primeira mulher criada naquela primeira história da criação é a ânima negativa, né, que acaba, né, levando, né, a uma série de consequências, a gente vai pensar que a segunda mulher, que é a Eva, é a ânima positiva, né? Enfim, mas acho que a gente pensar um pouco, né, como quem são essas ânimas e como que são essa relação com este feminino, né? E mesmo com Eva, que é aquela que está ali, digamos, com mais
frequência com ele, que está presente na queda, que está presente na expulsão, que está presente na, na- nos filhos, né? Na construção dessa família primordial, por assim dizer, ela também carrega a sombra de Adão, né? Da culpa, né? Quando se relaciona com Deus, na falta de consciência, né? Na falta de responsabilidade, né? Então, aqui é uns aspectos, talvez, para pensar sobre a ânima, sobre essa relação do homem com a ânima. E que, aí voltando também ao contextos, né, até clínicos e do dia a dia, falta muito desta relação, né? O homem está, às vezes, presente em tantas outras esferas da vida, a sua psique, ela está tomada por tantos outros elementos, né, arquetípicos, que quando está ligada a relação com o feminino, com a ânima, não tem uma relação tão profunda, né? Tão clara. E aí ele precisa ter uma relação, talvez, de um conhecimento, de uma profundidade maior, para que não seja sabotado, né? Ele não se sabote, por assim dizer, ou não tenha suas dificuldades, ou tenha até consciência do porquê as tem, né? Vamos para um terceiro elemento aqui, que é a relação com os filhos e a paternidade, né? Aqui, lembra que eu apresentei um pouquinho da pesquisas, né? Que um dos elementos que traz, né, sobre as pesquisas de mestrado e doutorado em terceiro colocado, né? É a relação do pai com os seus filhos. Ahn, Apesar né, do erro que o criador cometeu, né? Vamos colocar assim, né? De ele dá, né, do criador não, perdão, do erro que ele cometeu com o criador, né, ele traz, como eu estou retomando, a questão da dignidade da roupa e a longevidade à bênção. Então, uma relação, se a gente for pensar uma relação filial deste homem com o seu ancestral, né, criador, né, tem uma relação aí de cuidado, e tem a questão da paternidade, né? As narrativas, se vocês observarem, não traz muito claro a relação de Adão com os seus filhos, como que foi feita a relação de Adão com Caim, como era a relação de Adão com Abel e depois com Sete. Salvo, né, a profecia, vou assim dizer, a exclamação lá de Adão quando Sete nasce, que ele substitui Caim, que provavelmente que é o filho perdido dele, tá? Isso aqui já traz outro elemento que é interessante, né? A ausência de elementos da relação, né, desse casal primordial, né, e desse homem primordial com os filhos também primordiais, né, os filhos originários ali, também já é um elemento de análise, inclusive, né, que vai trazer justamente, às vezes, a dificuldade que muitos homens, às vezes, têm de estabelecer a relação de cuidado, de cotidiano, de afeto com os seus filhos, né? Uma observação, acho que talvez vale também a pena, né, a gente pensar, é que o texto também não traz, né, mas quando ele exclama, né, faz essa exclamação que Sete vai substituir Abel, né, o filho morto, eu estava aqui nas reflexões preparando aqui o material, a reflexão um aspecto do seguinte: como que a relação, porque a gente fala muito hoje, né, trazendo para os nossos contextos, das mães que cuidam dos filhos que estão em situação de encarceramento, né, que foram encarcerados. É claro que a gente sabe que muitos, né, de fato, são elas que cuidam dos filhos encarcerados, porque os pais mantêm essa relação de distanciamento, ou de não relação, ou de nem lá no início ter assumido a paternidade. Mas a gente não pensa na relação dos pais que assumiram os filhos, né, lá na origem, que acompanham os filhos, que os filhos são encarcerados. Então, assim, como que é essa relação deste homem que tem um filho encarcerado? Porque, às vezes, até nas mídias, né, a gente vai observar os depoimentos da coleta de muitas mulheres que têm os filhos encarcerados ou que têm os seus filhos assassinados por diferentes questões, né, por diferentes contextos, desta dor imensa da mulher de ter o filho preso ou de ter o filho morto. Mas a gente não tem a mesma relação, a mesma reflexão de pensar assim, qual que é a dor que o homem sente ao ter um filho morto, ao ter um filho assassino, ao ter um filho assassinado, né? Que dor é essa? Né? Qual que é esse contexto de dor, né? De violência intrafamiliar, quando acontece entre irmãos? E aí é interessante a gente também pensar, né? E aí eu faço trazendo aqui uma analogia que lá para o Novo Testamento, né? E depois com a ajuda da arte, nós temos a imagem de Pietá, né? De Maria.
e recebe o seu filho morto, né? E tem ali a imagem, né? E a representação ali daquela dor profunda, seja antes ao pé da cruz, né? Seja depois ao recebê-lo morto em seus braços. Então, muitas representações e textos que trazem essa dor. E nessa própria narrativa já é interessante, porque o pai adotivo de Jesus já estava morto, que era José, né? E o Deus Pai, né? Não aparece ali de uma maneira muito presente, não ser com algumas falas no momento da cruz, eis o meu filho amado, né? Enfim, mas não trata, né? Vamos voltar aqui, a dor do homem, né? E como a gente está falando do aspecto do arquétipo masculino, queria pensar, né? Que aí vocês pudessem pensar o seguinte: como que a gente lida com a dor desse homem? Vamos voltar ao lugar de fala, né? Que lugar de fala a gente está dando para esse homem que tem o filho, né? Assassino, que tem o filho assassinado, que tem um filho que precisa corresponder à expectativa do outro filho que é morto, né? Que não está mais. E que, no caso aqui de Sete, além de substituir, é um filho que aparentemente ele corresponde às expectativas do pai, porque ele tem filhos, né? Ele vive longamente, né? Então ele cumpre a missão, né? De também sanar a dor deste pai, né? Então aqui a gente tem dois homens, duas masculinidades, uma masculinidade que sente a dor e que precisa ter essa dor cuidada e cicatrizada, né? E esse filho que nasce com a missão também de cuidar da cicatrização dessa dor e aí também pensar o seguinte, como que ele se encontra, né? Se a gente for pensar lá nos processos de individuação, como esse filho se encontra como alguém, né, que não é necessariamente para resolver a relação, né, a ferida do pai, né, que sofre a perda do filho. E por último, né, a relação que a gente vai ter desse homem com o trabalho, como eu acabei comentando um pouco, né, ele foi criado aqui, Adão praticamente ele é herdeiro, né? Ele da criação, toda a obra da criação, então ele é dado, né? É dada para ele, inclusive que eles falam, né? Que ele tem que cultivar e ele dá nome a todas as coisas. Tudo que foi criado foi apresentado para ele, para que ele desse o nome, né? Para a criação. Então é aquele homem, né? Criado, né? Numa situação em que o pai é o todo-poderoso, né? É o criador que ele tem tudo e ali ele traz, dá o nome às coisas, e depois ele acaba se tornando o grande CEO dessa empresa, né? Dessa herança dada pelo Criador, né? E nesse processo, né? Ele falta ali uma questão, às vezes vamos pensar no mundo até corporativo, quase que política dele, porque como ele foi, lembrando lá né, da tradição que eu falei, que os anjos precisavam se curvar diante dele, né? Imagina então aquela situação em que eu tenho o fundador da empresa, né? Cria toda a empresa, o grande império. Esse fundador ele precisa sair de cena para que a próxima geração entre, o filho, e ele tem lá uma equipe de diretores da empresa, né? Os outros personagens, as outras lideranças. E que esse filho, né? Ele é aceito pela maioria da empresa, mas um não aceita ele e traz a derrocada, né? Que traz a queda desse filho do seu papel de liderança. Então, essa habilidade também política em lidar e reconhecer esse processo, mas também reconhecer, né, essa situação em que ele nasce, né, num contexto em que tudo é dado, ele não precisa necessariamente conquistar aquela coisa. Mas diante desse processo também que ele acaba perdendo, né, o controle da empresa, vamos colocar assim, numa linguagem talvez mais contemporânea, ele passa também por um grande período de dificuldade, né? Que ele acaba sendo castigado, ele acaba sendo punido, ele acaba tendo que criar uma outra alternativa de trabalho para a sua subsistência propriamente dita. Ele tem que lidar com esse sofrimento. Então é um homem também que, apesar de ter tido, né, ter nascido no momento de privilégio, num contexto de privilégio, ele perde esse privilégio e passa pelo processo de provação, né, em que ele tem que se reconstruir, ele tem que se reinventar, né, pensando no mundo do trabalho. Então aqui queria trazer esses quatro aí elementos, acho que tem muita coisa que a gente pode pensar, né, e acho que vão suscitando aqui, né, outras coisas enquanto vai se, né, particularmente eu estou aqui falando, né, acredito que vocês também pensam, ouvindo e vendo aqui, vão pensando também em outros elementos tantos que a gente pode oportunamente compartilhar num momento mais, né, propício a isso, né, mas a relação
do arquétipo desse homem, né? Da relação com o criador, ou com o teu pai, com o feminino, a relação com a paternidade, a relação com o mundo do trabalho. Mas a gente pode trazer outros elementos também. Vocês podem trazer outros elementos que chamam a atenção de vocês, tá? E aí essas questões das masculinidades, elas vão se tornando, né, retomando aqui, muito presentes, né? A gente pensar os diferentes contextos, os diferentes olhares, os diferentes momentos para essa masculinidade, né? O Jung, ele vai retomar que a gente precisa, né, a gente não pode perder o arquétipo, né? Ou a perda total do arquétipo, porque essa perda total acaba levando ao mal-estar da cultura, né, na cultura, perdão, né, então, ou seja, a gente precisa, ninguém está mais em casa, né, essa sensação, então a gente precisa ter esse sentimento de, às vezes, de estar em casa, mas ao mesmo tempo refletir que arquétipo é esse, né, que lugar é esse, né, que local, né, eu estou, como eu estou, no meu dia a dia. E aí a questão da sombra, né, que também surge, e surge na própria história aqui de Adão, né, com a Eva, a relação, né, como que a gente costuma lidar com a ideia da sombra, né, porque num momento em que a gente tem muitas coisas, né, eh, a gente às vezes tem dificuldade, né, em determinados momentos da vida em que a coisa aparentemente, né, ela está funcionando bem, a gente não consegue lidar com a sombra. E a sombra, particularmente, ela traz muito da fragilidade. Embora a gente discute muito a questão, né, da vulnerabilidade, do antifrágil, de tantos conceitos que hoje são super importantes a gente pensar, ainda para o homem transitar nesse conceito da vulnerabilidade ou de ser antifrágil, né, de olhar para a sombra, olhar para sua ânimo, olhar para os seus arquétipos, ainda é muito difícil, ainda é muito reprimida, né, a cama de Procrustes, assim, é aquela coisa que se adequa mas que se torna doente também. E principalmente no mundo em que é pautada a potência, né? Como eu falei, existem diferentes hierarquias dentro da masculinidade, existem diferentes masculinidades. As masculinidades, né, quando a gente estuda, a gente percebe que elas possuem hierarquias diferentes. Então, tem masculinidades que estão no topo da hierarquia e outras que estão abaixo da hierarquia, né? Mas mesmo as que estão abaixo, existe ali uma potência, um poder, né, um prestígio dentro dela, né? Pensando, né, de uma maneira mais ali até horizontal, não necessariamente vertical, né? E esse lugar de potência, sobretudo para o homem, né, dentro da sua masculinidade, é muito difícil quando ele lida com a fraqueza, com a falta de prestígio, com os aspectos ligados à sombra. Daí a importância, né, de uma educação emocional, de um processo de psicoterapia, de um acompanhamento para um processo de reconhecimento dos seus conteúdos, das suas sombras, dos seus complexos, da sua manifestação de ânima e ânimos, enfim, né, de tudo aquilo que a psicologia analítica pode trazer para a gente de um jeito muito incrível, né? E também a questão, né, buscar na nossa cultura, né, o aspecto aqui do equilíbrio, né? A gente vive numa sociedade que é muito ligada à potência, mas à ausência desse equilíbrio, né? Então a gente precisa aí retomar, né, olhar as fraquezas não como um aspecto negativo, mas como um elemento que é fundamental na nossa vida para a questão do equilíbrio. E nesse cenário, gostaria de agradecer a todos vocês que puderam acompanhar até esse momento, e pedir a vocês depois também que compartilhem as reflexões que vocês tiveram. Tá joia? Então, muito obrigado. Espero ter contribuído aí nessa reflexão sobre os arquétipos masculinos.